Pronto, agora começou a gravar. Deixa eu só deixar o meu notebook no mudo, porque é por ele que eu vou transmitir a tela para vocês. Agora, eu aqui compartilhar. Eu sempre gravo por aqui e compartilho. A minha tela está sendo compartilhar. Ótimo. Eu vou botar lá no comecinho e apresentar. Aí, gente, perfeito. Porque aí eu consigo ficar aqui no cantinho e vocês assistem o slide aí em cima. Bom, meu nome é Maria Júlia, estou no 5º ano de Direito. Fui aprovada na segunda fase da OAB em Trabalhista, agora na última OAB que teve na 42. E no ano passado eu já ministrava a monitoria de Direito do Trabalho e agora peguei a de Processo do Trabalho nesse ano. É uma matéria assim que eu gosto muito. Vocês não têm aula com o Bruno, nenhuma das turmas, mas eu tive as duas matérias com o Bruno e assim ele me fez me apaixonar pela matéria. Tanto que eu fui fazer trabalhista na UAB, né? E é isso, eu espero muito contar. Eu espero que vocês contem comigo, na verdade, né? Espero poder ajudar vocês. Não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Talvez vocês vão me perguntar coisas que eu não vou saber responder, mas eu tô aqui para dar o meu melhor e contribuir aí com vocês nessa jornada de aprender. Espero que vocês gostem tanto quanto eu dessa matéria. E quem não gosta vai aprender a gostar. E é isso. Bom, já me adianto aqui que, gente, eu tô falando com duas turmas, né? A de manhã e a da noite. A da noite tem aula com a Zeima e a Zeima deu muita matéria. Tanto que eu e a Malu somos em duas monitoras desse semestre. Eu peguei uma parte da matéria, a Malu pegou outra, que ela vai dar amanhã. E ainda assim, eu não consegui finalizar os slides do último pedacinho. Acho que, tipo assim, metade da última aula da Zeima, porque realmente foi muita coisa. Mas esse pedacinho que eu não consegui finalizar, eu vou mandar para vocês por mapa mental ou resumo. Então, eu vou pegar o conteúdo que eu não vou conseguir dar na revisão aqui para vocês, vou fazer um resumo ou um mapa mental e mandar lá no grupo para vocês não ficarem sem essa parte da revisão, tá? Mas eu consegui englobar muita coisa aqui. A Malu também vai conseguir falar muita coisa amanhã, mas para vocês, assim, não correrem o risco de ficar sem nada, eu vou fazer dessa forma. O que eu não consegui falar aqui, eu vou mandar no grupo em forma de resumo, mapa mental e afins. Bom, vamos lá. Eu fiquei com a parte de organização da Justiça do Trabalho, atos processuais, termos e reclamação trabalhista. Vamos falar primeiramente da organização da Justiça. Inclusive, escrevi Justiça do Trabalho. A gente começa a ver que fez o slide errado, tá? Vocês ignorem esse erro de português aí. Mas a Justiça do Trabalho, ela tem as 3 instâncias como qualquer outra, e depois a gente tem a última, que a gente recorre ao STF. Mas a gente tem a Vara do Trabalho, que é a primeira instância, são os juízes do trabalho, é como se fosse o TJ ali do processo civil, é onde começa realmente o processo. Se precisa processar alguém, você vai na Vara do Trabalho. Depois a gente tem o TRT, que são os TRTs, os Tribunais Regionais do Trabalho, que atualmente são divididos em 15 regiões ou mais, não sei, eu sei que a gente faz parte da 15. E ele não é dividido por estado, isso é muito importante falar, porque o Brasil tem 26 estados, não são 26 TRTs. Tem TRT que engloba 3 estados, e tem estado que vai ter mais de um TRT, como é o caso do estado de São Paulo. Ele é determinado, na verdade, pela quantidade de demanda. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, precisa de mais de um TRT, quando alguns estados menores, um TRT vai dar conta de 3. Então, é legal saber essa forma de divisão, que não é por estado, sim por demanda. E depois, você recorreu para o TRT ali, não deu certo, a gente tem o TST, que é a última instância dentro da Justiça do Trabalho, a nossa terceira instância, que julga, assim, casos excepcionais, casos de muita abrangência, que vai ter uma transcendência aí na justiça em si, é um caso de alta repercussão, e isso a gente vai estudar mais para frente. Mas então nós temos essas 3 escadinhas. Começa na Vara do Trabalho. Não deu certo, recorre para o TRT. Não deu certo, recorre para o TST. E se realmente não der certo, for algo constitucional, aí assim, os requisitos são bem específicos, que é algo que também vocês não precisam se preocupar agora. Você recorre para o STF, mas assim, é bem difícil de chegar lá em cima.
Bom, começando então pela vara do trabalho, são responsáveis, como eu disse, pelo julgamento inicial dos processos trabalhistas e muitos deles vão acabar ali mesmo. Então, às vezes, a sentença que o juiz proferiu é suficiente, nenhuma das partes recorre e acaba ali e depois vai para a execução, que também a execução acontece nessa primeira instância, que é quando acaba o processo, a fase de conhecimento, tivemos uma sentença e dessa sentença agora vai ter que ser necessário fazer cumpri-la, porque a sentença não é cumprida imediatamente. E aí você entra no processo de execução, mas essa execução também ocorre, oh meu Deus, não sei onde que eu fico. Essa execução também ocorre nessa vara do trabalho aí. Ela tem um juiz do trabalho, né, que profere a sentença e cuida do processo e tudo mais, e a gente tem mais de 1.500 varas do trabalho no Brasil. São bastante, porque são muitas cidades, muita demanda. Tem muita cidade que não tem, gente. Eu sou de Silveiras, a minha cidade não tem fórum. Então, quem dirá uma vara do trabalho? Tem cidades que têm fórum, tem ali uma vara civil, uma vara criminal, mas não tem uma vara trabalhista. E aí, o que, que a gente faz? Se na sua cidade não tem uma vara trabalhista, o seu processo vai ser remetido para a vara civil e tem uma autorização para esse juiz, que não é juiz do trabalho, cuidar desse processo. E a partir do momento que abre uma vara trabalhista, uma vara do trabalho, né, nessa cidade, os processos que estavam sendo cuidados pelo juiz de qualquer outro segmento têm que necessariamente serem remetidos a essa vara do trabalho. Os atos que ele cometeu são válidos e vai partir a partir dali. Né? Não vai recomeçar do processo inicial, todos os atos que o juiz criminal, acho mais difícil, mas o juiz civil fez, cometeu, né? Vão valer, só que aí, a partir do momento que abre a vara do trabalho, tem que remeter para ela. Se a sociedade não tem, o que vai acontecer? O seu processo vai iniciar numa vara civil e tá tudo certo. Essa é a exceção. Depois da vara do trabalho, que é o início, tudo que tá bonitinho, tá aqui perto da gente, cara, não gostei da sentença, quero recorrer. Ou então, não só da sentença que se recorre. No processo trabalhista, a Malu vai falar essa parte com vocês, porque ela está com o começo da matéria, mas as decisões interlocutórias não são recorríveis. Diferente do processo civil, que de uma decisão interlocutória a gente tem o agravo de instrumento, aqui a gente não tem. Todas as decisões interlocutórias você só vai poder recorrer lá na sentença, com exceção de atos que violem direito líquido certo. E aí a gente consegue fazer um mandado de segurança. Mas essa é a única exceção dificílima para você conseguir recorrer de uma decisão interlocutória. Ah, eu não gostei da decisão no meio do processo. O problema é seu, na sentença você recorre. A não ser que o juiz tenha violado o direito líquido certo. E aí você consegue fazer um mandado de segurança. Mas então, nessas opções de um mandado de segurança ou de um recurso advindo da sentença, aí a gente sobe para o TRT, os Tribunais Regionais do Trabalho. Aqui, eu falei que são 24. Eu fiz o slide, eu esqueci. São 24 TRTs, como eu disse, abrangendo um ou mais estados, porque o estado de São Paulo tem vários TRTs, tem estado aí que um TRT vai abranger vários estados. Eles são compostos por desembargadores que julgam os recursos contra as decisões da vara. Então, é sempre uma escadinha. Tem uma decisão aqui, quem vai recorrer, quem vai julgar a decisão que esse cara teve? O de cima. Depois vocês vão ver que as decisões do TRT, se você não gostou delas, vai recorrer para quem? Para o TST. E você vai sempre subindo. Eu tô com o chat ligado, caso alguém queira fazer uma pergunta. Gente, deixa eu contar uma coisa legal para vocês. Aqui a gente tem a Yasmin e o Matheus. No ano passado, só fazendo desabafo, eu dei monitoria de direito do trabalho e todas as minhas aulas eu fazia sozinha. Tudo bem que eu dava aula no sábado às 8, então era bem mais cedo. Mas é a primeira vez que eu tô tendo um aluno na minha sala, na minha aula. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer, que vai ser muito legal. Mas então a gente tem o TRT, e o TRT julga o quê? Recurso ordinário, que é o recurso que vem da sentença. Ação rescisória, que na verdade ela não vem da sentença, mas é aquele prazo que você pode reformar a sentença. Se você descobriu uma prova nova, se houve um fato, uma prova que você descobriu agora, mas ela já era velha, entre outros requisitos que depois vocês vão estudar na ação rescisória, mas você pode recorrer para o TRT.
mandado de segurança, como eu disse para vocês, que é a única forma de uma ação, de uma decisão interlocutória ser recorrível é o mandado de segurança, que aí violou o direito líquido certo. Dissídios coletivos começam lá no TRT e afins, porque temos, né, situações que começam no TRT. Ai, cara, não gostei do julgamento do TRT, não gostei do que ele decidiu ali. O que que eu vou fazer? Vai pro TST? Você tem uma última chance, que é subir para o TST. E aí é a última instância da Justiça do Trabalho, como eu disse. Depois tem o STF, sim, mas ele é geral. Da Justiça do Trabalho, o TST é a última instância. E aí é o que eu digo: quanto mais escadas você sobe, mais requisitos você vai ter. Então, por exemplo, para você ir para o TST, aqui, ó, ele atua na uniformização da jurisprudência trabalhista. Então, não é porque você achava que você tinha aquele direito e aí o cara lá do TRT não te deu, que você vai recorrer para ele, para o TST. Não. Tem que ter divergência de julgamentos, divergência de jurisprudência. Uma turma julga assim, a turma que eu caí quis julgar desse jeito. Então, tem que ter essa divergência, tem que ter uma relevância. Tem que, por exemplo, um caso que eu gosto de citar muito é o caso do Uber, do reconhecimento do vínculo trabalhista do Uber. É um caso que tem relevância, então isso geralmente só para o TRT, só para o TST. Eu não sei se já saiu, mas uma hora vai sair uma súmula que vai determinar isso de vez, porque são casos que têm alta repercussão. E eu não digo nem alta repercussão midiática, tipo assim, ai, mídia, película, não. Alta repercussão tem muitos casos iguais. Então, nessas situações, sobe sim para o TST, porque a gente está falando de um tribunal que é muito importante e que não dá para todo mundo chegar lá. Então tem muitos requisitos até você chegar lá. Isso vocês vão estudar com muito mais calma. Confesso que se alguém for fazer trabalhista na OAB, isso vocês vão estudar, porque aí as peças tem que saber se vai poder ir para o TST ou não. Mas a princípio é isso, saber que a última instância do direito do trabalho, da justiça do trabalho, ela é composta pelos 27 ministros e tudo mais, e também que você precisa, ela combate a divergência de jurisprudências, de decisões, e é para isso que ela está ali, para manter uma uniformização nas decisões da Justiça do Trabalho. E a competência da Justiça do Trabalho? Gente, eu confesso que quando eu fui estudar isso, era muito chato. Eu falava, cara, que para mim é óbvio, ao mesmo tempo não é óbvio. Mas foca aqui numa coisa. Ela vai julgar desde o começo era relações de emprego. Então, isso é o mais fácil da gente pensar. Tudo que envolve emprego, ela vai julgar. Só que ali a gente tem a emenda constitucional número 45, que outras formas de relação de trabalho e terceirização também serão julgadas. Então, por exemplo, eu não sou. Porque a gente diz relação de emprego, parece que é o cara que é contratado na CLT, na CTPS. Mas não, relação de emprego, aí eu trabalho para você uma vez na semana e estou cumprindo aqueles requisitos e vai ser julgado. Apesar da gente ainda não ter uma relação de emprego, uma relação de trabalho, né, vínculo e tudo mais, isso também vai ser julgado, vai ser competência de justiça do trabalho. Empresa terceirizada, eu presto serviço para você, mas eu sou contratada pela outra porque eu sou terceirizada, vai ser julgado aqui também. Conflito sindical, representatividade, dissídios individuais e coletivos. Coletivos, a gente tem aí sindicato de empregado contra sindicato de empregadores, demanda sobre saúde do trabalho, casos de trabalho escravo e infantil. Previdenciário é julgado na Justiça do Trabalho, então, competência de INSS, Previdência e tudo mais. E tem também, por exemplo, casos criminais. Vou te dar aí um exemplo de greve. Em uma greve, aquelas greves, gente, que acontecem na frente da fábrica, e aí os caras ficam lá e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e acontece de quebrar um carro. Isso pode ser a vida ser julgada na Justiça do Trabalho, porque isso advém de uma situação, de uma, de um problema, de um conflito trabalhista, acabou acontecendo esse dano, que no caso a gente vai para o direito civil, de dano patrimonial e tudo mais. Pode ser que eles escolham eles escolham que a justiça a ser competente seja a justiça do trabalho, porque apesar de ser um dano patrimonial que é cível, mas veio de um conflito trabalhista, de uma greve, alguma coisa assim. Então, mas essas são as exceções. O mais óbvio que mais vão te perguntar também é o que vai ser competência em relação de emprego, dissídio individual, coletivo, conflitos sindicais, questão de saúde do trabalho, questão de trabalho escravo, infantil. Esse resuminho que eu coloquei para vocês é o que basta. A gente também tem uma figura muito importante, que é o Ministério Público do Trabalho. A gente tem o Ministério Público,
que é o comum aí, que é o fora da Justiça do Trabalho, e a gente tem o do trabalho realmente, que ele fiscaliza e o cumprimento da legislação trabalhista, promove ação civil pública contra empresas que cumprem as normas de trabalho. Então, tipo assim, o Ministério Público está ali para ajudar o empregado, combate o trabalho escravo, atua em dissídios coletivos, porque dissídio coletivo é uma abrangência muito maior, e aí o Ministério Público, por ser um órgão também muito maior, ele intervém aí para fiscalizar, combater e ver realmente se está tudo acontecendo certinho. E o mais importante, ele firma TACs. O que são os TACs? Eu atuei em órgão público e o órgão público firma muito TAC com o Ministério Público Comum e também com o Ministério Público do Trabalho. Que são, você fez uma coisinha errada e aí o Ministério Público vai te dar uma chance de você fazer um termo de ajustamento de conduta para sanar, né, as irregularidades ali, para corrigir o que você vinha fazendo de errado, sem entrar com processo judicial. Então, não. Pô, eu fiz errado, mas eu vou assinar um TAC de que eu vou mudar. E aí é o Ministério Público do Trabalho que firma esses TACs com as empresas, sejam elas públicas ou privadas. E aí, claro, se esse TAC vier a não ser cumprido, ele vai ter uma consequência, vai virar um processo judicial e tudo mais. Mas agora vocês sabem que existe esse TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, que ele é antes de vir a ter um processo judicial. O Ministério Público dá essa segunda chance para a empresa e tudo mais. Vamos lá. Falando agora sobre a justiça, o processo trabalhista em si. A gente tem bastante omissão, inclusive, mais uma vez, que eu vou citar muito a OAB porque foi muito recente. Mas na OAB, no cursinho que a gente faz para trabalhista, eles falam: não está na CLT, vai para o CPC. Inclusive, um fato muito interessante é que há umas 4 ou 5 OABs caiu embargo de terceiro e a peça foi inteira no CPC. E tiveram, assim, diversas reclamações. Porque, cara, eu estudei para trabalhista, estudei a CLT, e me cai uma peça que eu fiz inteira no CPC. E a OAB falou: meu filho, eu nunca disse que não poderia. Eu disse que cai a CLT, mas se não tem a CLT, vale o CPC. E aí, essa peça foi inteira no CPC. Eu digo a peça inteira no CPC, porque, assim, todos os fundamentos, tudo estava no Código de Processo Civil, não na CLT. E foi uma peça que caiu na área trabalhista. E que, assim, é o incomum dos incomuns, é a exceção da exceção, porque causou maior revolta, mas pode acontecer. E por que eu tô falando isso? Aqui a gente tem, no processo de conhecimento, que é o processo da vara do trabalho, que é o processo de você estar conhecendo. Lembra que eu falei da execução? O processo de conhecimento é da sentença para trás. Da sentença para trás, a gente tem o processo de conhecimento. Na omissão da CLT, utiliza-se o CPC. Já no processo de execução, da sentença para frente, aconteceu a sentença, eu não vou recorrer, eu vou seguir ela, eu vou executar ela, a gente tem a lei de execução fiscal e na omissão dessa lei a gente aplica o CPC. Então, na maioria das vezes, vai o CPC, Código de Processo Civil, se não tiver na CLT. Agora, se tem na CLT, outro erro que muita gente comete na OAB, tem no CPC, tem na CLT, a pessoa pega o CPC. Não, cara. Não é assim. Se não tem na CLT, você usa o CPC. Se tem, você deixa o CPC de lado, porque ele é subsidiário. Ele não vai ser o primeiro livro que você vai abrir. O primeiro livro que você vai abrir vai ser a CLT. Você rodou, ela não tem, não está falando sobre isso, aí você vai para o CPC. Mas saibam que se tiver omissão, pode ir para o CPC. E agora vamos lá. Eu acho esse conteúdo muito introdutório, parece que a gente está no primeiro ano da faculdade. Mas é para a gente começar a falar do processo trabalhista, a gente tem que entender por que ele existe. A gente tem conflitos, e para solucionar esses conflitos, a gente tem 3 formas. Autotutela, que hoje em dia é vedado. Eu nem vou falar com vocês, a Zeima já explicou, então vocês não precisam revisar. A autocomposição, que é sem emprego de força ou de terceiro. Isso acontece na Justiça do Trabalho, quando você entra com o processo trabalhista e ele te dá, ali logo no início, e em qualquer momento do seu processo, você vai poder autocompor, que é fazer uma conciliação. Autocomposição é conciliação. Vocês provavelmente, vocês são da mesma grade que eu, então a gente teve aquela oficina do projeto integrador, que tinha arbitragem, que tinha conciliação, que tinha mediação. A autocomposição é isso. Ela acontece no curso do processo,
mas ela não depende de um terceiro, ela não depende que o juiz decida por você. Você e a parte contrária podem sentar no meio do processo. É que, mais uma vez, vocês não têm aula com o Bruno, mas o Bruno gritava isso na sala de aula, que ele falava, em qualquer momento. Ai, mas a gente já tá para sair a sentença, tem 2 anos de processo, já tá nos fatos finais. A qualquer momento você pode fazer a conciliação. Não é como no processo civil, se eu não me engano, posso estar falando bobeira, mas no processo civil é até audiência de instrução. Depois disso, minha filha, não tem como fazer conciliação mais não. Se vira e aguenta o rojão. No processo trabalhista, não. A autocomposição ela pode ser feita em qualquer momento. No começo, no meio e antes da sentença. Ah, o juiz vai fazer a sentença mês que vem. Digamos que a gente tivesse essa visão de saber quando ele vai fazer. E esse mês eu quero fazer uma conciliação. Você pode. Você faz a autocomposição lá com a parte contrária, vai no Poder Judiciário, protocola aquilo, informa que vocês já se autocomporam sozinhos e tá tudo bem. Entendeu? Então, essa maneira, sem emprego de força ou de terceiro, e no processo do trabalho pode acontecer a qualquer tempo antes da sentença. Não tem uma data limite. E a gente tem a heterocomposição, que é o judiciário, né, que é a forma mais comum que a gente sabe, que tem um terceiro com poder de decisão. Esse terceiro é nosso querido juiz. A heterocomposição, ela tem 2 formas. A jurisdição, que é quando o Estado está intervindo, que é, mais uma vez, o comum. E a gente tem a arbitragem. A arbitragem, a gente precisa falar um pouquinho mais sobre ela. Ela é, faltou um oi também. Ela é compatível com o processo de trabalho? Vamos ver. Para dissídios coletivos, ela pode ter arbitragem. E por que eu acredito? Acredito não, é a questão de princípios. Para dissídios coletivos podem. Porque é uma abrangência muito maior. Acabei de falar para vocês que dissídio coletivo, o Ministério Público do Trabalho, ele atua. Ele atua, assim, incisivamente. Então, é uma coisa que já tem uma proteção. A gente está falando de grandes, a gente está falando de um sindicato contra o outro, de empresas muito grandes contra sindicatos muito grandes. Então, assim, são pessoas que são poderosas. E aí, nesse caso, elas não são tão indefesas. E aí a gente pode ter, sim, eleger um árbitro e ter uma arbitragem, que são grandes brigando com grandes, entendeu? Já em dissídios individuais, conflitos individuais, a gente tem 2 vertentes, 2 correntes. A corrente número 1, que acontece? Tem determinado artigo sobre a arbitragem que diz que só são passíveis de arbitragem, só podem ir para um processo de arbitragem direitos disponíveis. E o seu direito trabalhista, ele não é disponível. Sinto lhe informar, mas ele... E que bom que ele não é disponível, porque é para nossa própria proteção. Você não pode dispor dele, ele não é negociável. E a partir do momento que só pode ser passível de arbitragem um direito disponível e o direito trabalhista não é disponível, essa corrente sustenta que não pode ter arbitragem, porque as normas estão conflitantes, entendeu? Essa é a corrente número 1. A corrente número 2 sustenta que sim. Nossa, mas eu escrevi muito mal. Contrato com contratos. Ai, gente, eu escrevi isso aqui com sono. Vocês não ligam nos erros de português, não. Foca na aula, que é mais importante. A corrente número 2 vai sustentar que sim. E, cara, uma raiva que eu tenho do processo trabalhista é que toda exceção tem esse caramba de receber acima de 2 vezes o benefício do INSS. Só que aí lá no direito do trabalho, a gente tem o cara lá que é hipossuficiente, que tem uma regra. Por que eles não colocam todas as regras para tudo? Porque sempre tem uma diferença na regra. Mas foi só um desabafo, não se importa com isso agora. A regra, se vocês focar, é essa. A dor do passado, vocês esquecem. Essa corrente 2 diz que sim, mas que nos contratos em que Por exemplo, eu fui contratada, eu vou receber 2 vezes, mais do que 2 vezes o teto do INSS. É aquela pontinha que o teto deve estar uns 7,5. Digamos que esteja 7,5, a gente joga aí, recebo mais de 15 mil. Se no meu contrato eu recebo mais de 15 mil, eu posso colocar uma cláusula compromissória de arbitragem de que, para a resolução dos conflitos que advenham desse contrato, poderá ser por arbitragem ou deverá ser por arbitragem. Mas é importante dizer que isso tem que partir do empregado, tem que ser minha vontade, ou eu pelo menos assinei aquilo, entendeu? Então eu tenho que ter concordado no mínimo, mas tem que ser receber. Bota aí que receber acima de 15 mil, que fica mais fácil de vocês entenderem. São 2 correntes.
ainda há muita divergência, mas assim, no dia a dia eles acabam indo para essa segunda, de que se é um contrato, que recebe mais de 15 mil, subentende-se que o cara não é tão indefeso assim, sabe? Ele tem uma competência, ele tem uma proteção maior não, ele não precisa tanto de proteção e aí deixa ele ir se resolver na arbitragem, sabe? É mais ou menos isso. É igual lá no direito do trabalho, que os caras que recebem mais do que isso e têm ensino superior e tudo mais, podem negociar coisas que quem não recebe não pode, porque subentende-se que se a pessoa recebe tudo isso, ela tá num cargo mais alto e ela já não é mais tão ingênua, ela não precisa de tanta proteção. Essa é a regrinha do direito do trabalho e processo do trabalho. Agora a gente vai para a parte legal. Porque eu sei que todo mundo começa o processo de trabalho querendo ir para as peças, querendo ver processo. A gente não quer saber do princípio. Mas, infelizmente, a gente tem que passar pelo princípio, porque depois tudo vai fazer sentido. E quem vai dar essa parte de princípios é a Malu. Eu me livrei dessa. Vamos lá. Reclamação trabalhista. É a petição inicial do processo trabalhista. Aqui eu coloquei o textinho bonitinho que a Zeima fala, que é quando o autor ele rompe a inércia do Poder Judiciário, porque o Judiciário está ali quietinho. E aí vem o autor e rompe essa inércia e pleiteia a sua tutela jurisdicional do seu direito. Olha que palavra, que frase bonita. Pelos fatos e argumentos jurídicos que alegar e embasar a sua pretensão. Resumindo, é o momento que o empregado, ou a gente tem o empregador fazendo isso também, mas é muito, muito mais difícil, então a gente sempre fala do empregado. Mas o autor, ele vai na Justiça do Trabalho e pede seu direito, cara. Eu tenho esse direito, aconteceu isso, eu tenho esse direito com fundamento nisso, e eu quero ele. É isso que é a reclamação trabalhista. É a petição inicial, quando você começa um processo, você fala, eu tenho esse direito, eu quero isso aqui. Ela pode ser verbal ou escrita. Por que que ela pode ser verbal? Porque vocês lembram do princípio do jus postulandi? Então, eu posso postular sozinha. Não preciso de um advogado. Nesse momento, eu não preciso de um advogado. E é por isso que você pode ir lá no cartório ou numa secretaria, falar verbal, falar tudo que você vai pedir. Você fala os fatos, você fala a pessoa, endereçamento, fundamento, os pedidos. E o escrivão vai reduzir aquilo a termo em 2 veias para assinar e protocolar. Mas você fez a sua reclamação verbal, você não entregou ela escrita. Ela depois vai ter que ser reduzida a termo, mas ela pode ser verbal. A gente está falando aí de casos de pessoas mais leigas, que simplesmente acontece uma coisa, vai lá e processa, entendeu? Às vezes a pessoa não tem nem condição. Se ela não tem condição de pagar um advogado, ela não tem condição de sentar e fazer uma petição. Porque eu posso sentar e fazer minha petição, mesmo sem eu ser advogado. Mas às vezes a pessoa é muito leiga e ela não tem esse conhecimento e é muito melhor para ela ir num cartório ou numa secretaria, né, do trabalho e falar para o escrivão tudo que aconteceu, falar tudo o que ela quer, e o escrivão que tem essa competência profissional reduz a termo. Entendeu? Então, essa proteção. A justiça do trabalho é muito isso. Ela quer abranger todo mundo. Ela quer que todo mundo consiga pleitear os seus direitos, o que é muito bom. E aí a gente tem essas facilidades. E a gente tem a escrita, que é a petição inicial prevista lá no 840, parágrafo 1º da CLT. Ai, ela é maravilhosa para quem faz OAB na segunda fase trabalhista. Ela só não é o seu sonho, porque o seu sonho é contestação, mas depois da contestação, a petição inicial é o seu sonho. E esse artigo, quando você lê, você vai estar feliz. E vamos falar sobre ela. Eu vou falar aqui quais são os requisitos previstos no 840, mas ele é complemento do 319 do CPC, que esse vocês já estudaram. Que são interessamento, pororó. Mas o que acontece? Eu vou dar um exemplo de. Ou menos. Eu tô difícil me posicionar aqui. Vou dar um exemplo de requisito que tem no 840 e não tem 319, que é o pedido certo e determinado. Você não pode falar que você quer receber horas extras. Você tem que falar que você quer receber R$ 45,75 de horas extras que você fez no dia 15 de março, das 2 da tarde às 4 da tarde. O pedido tem que ser certo. Ai, como que é? É uma palavrinha, tipo assim, definido e certo, uma coisa assim, mas tem que ter a definição. Você tem que falar o valor exato. Você não pode jogar. Eu quero receber férias, eu quero receber 13º e eu quero receber as insalubridade. Do quê?
Você tem que especificar muito, 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 muito. E isso o 319 não pede, mas o 840 pede. E isso é caso da sua petição bater lá na justiça e ela voltar porque ela não preenche os requisitos. Ou é caso dela passar e na contestação você pegar ali uma preliminar de que tem que ser a sua petição é inválida. E aí você vai ter que fazer tudo de novo, e aí o processo que você entrou vai acabar ali, entendeu? Então, cara, faz certinho. E é o que eu disse. Vai no 840, onde tem os requisitos, e complementa com o CPC. Mas não é para focar no CPC, entendeu? O CPC é o complemento. E aí a petição inicial, designação do juízo, falar se tem para a vara de Campinas, para a vara de São Paulo, para a vara de tal, qualificação das partes, breve exposição dos fatos. Aí você pede, né, o que é o seu pedido, valor da causa e data e assinatura do reclamante. Aqui na frente eu vou falar melhor da estrutura, tá? Por isso que aqui tá no resuminho. E a gente tem 3 requisitos. Requisito formal, que tem que ter a documentação, até se ela for verbal, depois reduz a termo. Então tem que ter um documento da petição, tem que ser palpável. Temos os requisitos essenciais, que aí eles estão previstos no 319 e no 840. Tem que olhar os 2 artigos, não pode olhar só um. E a gente tem também os requisitos externos, que estão ligados à propositura da ação, como prazo para propor, tem que ter procuração, tem que ter a sua CTPS, anexos, são documentos anexos, não tem a ver com a petição inicial, são requisitos externos, que para você propor a ação, além da petição inicial, você tem que anexar esses outros documentos. E agora a gente falando aqui sobre estrutura. A Zeima deu um modelinho lá para vocês. Não sei se a Cidinha deu, mas eu vou enviar um modelo no grupo para vocês. Mas são esses casinhos aqui. Endereçamento. Você começa uma carta, você começa falando para quem está mandando aquela carta. Eu estou mandando a carta para primeira, não, para a 14ª Vara do Trabalho de São Paulo. Então esse é o meu endereçamento. Aí qualificação do reclamante, nome da peça e qualificação do reclamado. Por quê? Porque quando você lê, você entende essa estrutura. Ao juízo da vara do trabalho dele. O fulano de tal, tananana, qualificação do reclamante, vem por meio desse propor a presente reclamação trabalhista, nome da peça, em face de fulano de tal, qualificação do reclamado. Tá vendo quando você começa a falar, você nem precisa lembrar isso aqui, porque 1 mais 1 é 2, entendeu? Então, endereçamento, qualificação, nome da peça e qualificação é porque ao juiz da vara do trabalho de, eu, fulana de tal, venho propor reclamação trabalhista em face do fulano de tal. Acabei de falar esses 4 primeiros pontinhos aí, em uma frase. É só você ir gravando isso que fica mais fácil. Aí, beleza. Depois a gente vem para argumentar. A gente tem as preliminares que vocês ainda, pelo que eu vi na matéria, ainda não foi dado para vocês, mas vocês já tiveram preliminares em processo civil e a mesma coisa é alegar ali. Não, gente, peraí. Confundi a minha cabeça completamente com vocês. Isso que dá. Vim dar aula depois da. Vim dar aula depois da OAB. Isso aqui não tem, não. Em nome de Jesus, isso aqui é de contestação. Ainda bem que eu não falei muito. Porque, tá vendo? Você começa a falar e você percebe que não tem. Não tem preliminar. Aí, ó, pronto. Vocês fingem que nem perceberam que tinha aquela preliminar ali. Da qualificação das partes, a gente vem. O que acontece? Por que eu deixei esse do contrato de trabalho em cor diferente? A Zeima colocou para vocês que tem esse tópico do contrato de trabalho, onde você vai fazer um breve resumo do contrato. Eu era contratado disso, fazia isso, ganhava isso, desse tempo a esse tempo, e pororó. Esse é o famoso dos fatos lá da petição inicial do processo civil. Só que o que acontece? Na prática e na OAB, isso aqui não cai. Porque depois você vai vir nos fatos e você vai ter que falar fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, pedido. E aí tudo que você falou ali no contrato de trabalho, não precisava falar. Que você vai falar de novo. E aí, isso eu tô dizendo que é uma coisa pessoal de cada um. É a sua forma de trabalhar, a sua forma de fazer a petição. Se você acha que você precisa primeiro, tem gente que gosta, fala, não, cara, eu gosto de fazer uma introdução e depois eu partir pro detalhamento. Beleza, faz porque é o seu jeito. Mas eu só coloquei em destaque para você saber que não é obrigatório. O obrigatório, depois da qualificação, é vir os fatos.
Mas se você quer fazer um resuminho do contrato de trabalho antes, beleza, vai ficar muito bonitinho, vai ajudar muito, mas isso eu só queria fundamentar para vocês que isso não é um requisito da estrutura obrigatório. Isso é o modelo de trabalho de cada um fazer ou não fazer. O importante aqui é os fatos, porque aí eu vou dar um caso hipotético para vocês. Eu trabalhava numa loja e aí eu não era registrada, eu fazia hora extra e, e eu tinha que ter adicional de celebridade, mas eu não tinha. Na minha petição, digamos que eu faça esse tópico de contrato de trabalho e eu conte isso que eu acabei de contar para vocês. Aí a gente não pode fazer um fato inteiro com esses três, porque vocês percebem que eu tenho três problemas. Eu preciso reconhecer o vínculo trabalhista, eu preciso pedir as horas extras e eu preciso pedir o adicional de salubridade. O que eu vou abrir? Do vínculo trabalhista. Fato, fundamento e pedido. Acontecia isso vai contra esse artigo, por isso que eu tô pedindo isso aqui. E, cara, isso aqui você faz em 5 linhas no máximo, no máximo. Porque não é um parágrafo pro fato, um pro fundamento e um pro pedido. Não, num parágrafo você só para ele pontos. Eu vou tentar pegar a estrutura que eu tenho que eu usei do CEISC para mandar para vocês da reclamação trabalhista, que vai ser muito legal. E aí é isso, fato, fundamento, pedido do vínculo trabalhista. Fechou? Fechou. Agora você vem para hora extra. Fato, fundamento, pedido. Eu elaborava das 10 da manhã às 10 da noite. Isso vai contra conforme o artigo X da CLT, a carga horária deve ser de 8 horas. Já coloquei o fundamento. Diante do exposto, requer pagamento de 2 horas extras diárias. Ponto, fato, fundamento, pedido. Você acabou aí. Só que você precisa fazer essa historinha em cada tópico. Só que, gente, petição inicial de reclamação trabalhista é um porre, porque é gigante. E aí é por isso que você separa. Você vai fazer o tópico do vínculo trabalhista, o tópico da hora extra, o tópico do adicional noturno, o tópico da celebridade, o tópico do... Entendeu? E é muita coisa, porque as empresas, geralmente, elas não contam todos os artigos da CLT. E aí você vai ter muita coisa para pedir. Mas é sempre lembrar de fazer isso, fatalmente pedido. Depois vem os pedidos. Caramba, meu Ju, você acabou de falar que eu tinha que fazer pedido lá em cima. Pois é, mas você vai ter que repetir ele de novo. E, na prática, se você comer uma bola, até que vai passar. Mas se você comer uma bola no AB, você perde ponto. Porque todos os pedidos que você fez lá em cada tópico, você vai ter que pôr lá nos pedidos finais. Porque senão a AB vai contar que você não pediu aquilo. E aí, ó, menos 10, menos 0,20, menos 0,30, que acaba reprovando. Então, é muito chato. Eu sei, a gente pensa, cara, eu acabei de pedir, eu vou ter que pedir de novo. Pede 2 vezes, pega pelo excesso. E aí, a gente tem 2 pedidos. Eu gosto de separar assim. Não sei se a Zema separou assim com vocês. Mas eu separo entre pedidos e requerimentos finais. Não é a mesma coisa? Não. Porque o pedido é o que você quer da empresa. Requerimento final é o que você quer da justiça. Requerimento final é: eu protesto pelo direito de alegar por todos os meios de prova admitidos e eu quero a notificação do fulano e eu quero pagamento de honorários. Isso não está pedindo para a empresa, está pedindo para a justiça. Os pedidos, pagamento de hora extra, reconhecimento de vínculo, pagamento de adicional noturno, e entre outros pedidos que você vai fazer, você está pedindo para a empresa. Então, por isso eu gosto de separar. O que eu peço para a empresa e o que eu peço para a justiça. Eu gosto de ter essa diferença. O CEIS que me ensinou assim, eu acredito que é uma metodologia muito boa para vocês pegarem para fazer. Porque fica separadinho e acaba que você não esquece. Porque você faz um pedidão gigante, você esquece tudo que tinha que estar ali. Se você na sua cabeça já separa, não, pedido é o que eu estou pedindo da empresa, requerimento final é o que eu estou pedindo para a justiça. Fica mais fácil de você lembrar, confia em mim. E depois tem o valor da causa de fechamento, que é o valor da causa do causa, o valor de X. E aí você vai ter que colocar o valor. Spoiler, na OAB você não precisa colocar valor, porque ela não te dá valor, ela não te dá uma calculadora, então você não precisa, você põe xxx. Mas na vida real você vai ter que colocar o valor da causa, que é a soma de todos os seus pedidos, fechamento, que é fulano de tal, advogado, OAB. E agora a gente vem, gente, tá acabando, tá? Como eu disse pra vocês, não consegui colocar toda a matéria aqui, então o finalzinho vocês vão ganhar em resumo que eu vou mandar no grupo. E foi bom pelo visto, a gente não ia ter tempo de falar tudo, né? E a minha bateria também tá acabando, mas qualquer coisa eu venho pra cá. Mas então, procedimento trabalhista, a gente tem o dissídio individual e coletivo. O que acontece? A matéria, eu achei os slides da Zema, amo a Zema, e talvez eu tenha analisado errado, mas que a reclamação trabalhista tinha que estar depois disso, mas está antes, e aí talvez eu vou repetir coisas que eu já falei. Dissídio individual, conflitos entre empregado e empregador.
coisinha aqui pequena, eu e você e eu. Dissídio coletivo envolve disputas entre categorias profissionais econômicas sobre as condições de trabalho, reajuste salarial, benefício coletivo e, inclusive, envolve ali o Ministério Público do Trabalho. Foi o que eu falei para vocês. É briga de grande. Briga de sindicato com sindicato, briga de muitas empresas com sindicatos, briga de grande, dissídio individual é no tete a tete aqui, eu e você e eu. A gente tem a tramitação preferencial da ação, e isso aqui você pode jogar lá na petição inicial. Acabei de lembrar que é por isso que tinha preliminar lá. Porque depois da qualificação das partes, antes de você falar dos fatos, você começar lá a falar dos fatos, você pode abrir um tópico falando da tramitação preferencial da ação. Digamos que o cliente seja um idoso. Ele tem tramitação preferencial. E aí você vai pedir logo ali. Porque aí no começo o juiz vai falar, não, pô, esse trabalho, esse processo aqui tem que rodar mais rápido, porque ele tem preferência. Então, determinadas ações possuem tramitação prioritária. Trabalhadores idosos, doença grave, ação coletiva de grande impacto social. E aí o juiz pode determinar prioridade na sua tramitação, garantindo maior celeridade processual. Quem que pede isso? Você, na sua petição inicial, aqui, ó. Depois da qualificação do reclamado e antes dos fatos, você coloca a tramitação preferencial. Vai ser um parágrafo que você vai colocar e falar assim: o meu cliente é idoso, ele tem direito à tramitação preferencial por causa disso. Acabou. Só para avisar o juiz. E aqui a gente tem os atos processuais, termos e prazo do processo de trabalho. Eu comecei a falar dos atos processuais, porém eu não consegui terminar. E o que eu vou preferir? Mandar para vocês um resumo de tudo. Porque não adianta eu começar a falar de atos processuais aqui e parar, porque esse é o último slide. Porque assim, não coube matéria, não ia dar tempo. E aí eu vou começar um assunto que eu vou parar. Então, o que eu vou fazer? Encerramos a matéria aqui. Em procedimento, não, em tramitação preferencial da ação. Acabei aqui com vocês. E daí diante, o que vocês tiveram, que vai lá até sindicato como substituto, eu vou enviar para vocês como resumo ou mapa mental. Vou analisar aqui o que vai ser mais fácil para vocês entenderem, qual vai ser a melhor metodologia para vocês baterem o olho e gravarem, fazer essa revisãozinha. É um conteúdo até que curto, mas é muito detalhista, então eu prefiro fazer esse resumo do que jogar informação para vocês, talvez vocês não entenderem. Vou abrir aqui para perguntas. Agora tá só a Yasmin comigo, Yasmin sobrevivente. Yasmin, você tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Quer dar um feedback da aula? Falar, Maria Júlia, você fala muito rápido, Maria Júlia, você fala muito devagar. Alguma coisa? Me diga se tá tudo bem. Só me dá um ok pra eu saber que você tá viva, que você não dormiu assistindo minha aula. Tá E me aí a escutando? gente. Não, não dormi. Não Tá me dormiu? escutando? Tô. Não dormi. Não, eu queria falar que eu gostei muito, você explicou de uma forma muito clara que eu consegui entender, porque na aula realmente, assim, eu gosto da Zeima, só que eu não estava entendendo tantas coisas assim na aula dela. Foi por isso que eu optei Sim. por assistir hoje a monitoria. Mas você conseguiu deixar bem claro, e eu gostei bastante dos slides também. Ai, Ah, que bom. Fico muito tá, feliz. Esses slides eu vou mandar no grupo, tá? Pra vocês. tá, E aí fala pro pessoal, que eu ouvi muito isso, que o pessoal não estava conseguindo entender na aula. Fala para eles que vai ficar gravada e que aí eles podem assistir depois, tá? tá bom. Porque sobe pro YouTube. E então Beleza. é isso. Muito obrigada pelo feedback, eu fico muito feliz, como eu falei. Ano passado eu dava aula sozinha. Então eu nunca tive alguém me falando se estava bom ou não. Sim, Então é muito gostoso ter essa troca. Eu vou enviar para vocês esses slides e vou mandar um resuminho da parte que faltou também, para vocês não serem prejudicados. E não esquece de amanhã assistir a aula da Malu também, que ela vai pegar a parte lá do começo da matéria de princípios e tudo mais. Vai ser bem legal, combinado? tá bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço e boa prova, vai dar tudo certo. E na semana que vem a gente tá aqui de novo. Tá, obrigada. Nada, tchau, tchau. Tchau.